Nossa prova é dia 1º de dezembro. E nós temos, o Estevão inseminou as novilhas que nós protocolamos lá no laboratório de vivência agora sábado passado, no dia... Sábado passado foi dia 31. Então, nós teríamos condições, se vocês concordarem, da gente fazer, em vez da nossa prova no dia 1º, nós passar ultrassom nessas novilhas, que vai dar 30, 31 dias, nós fazer a aula lá no lab, sem grupos mesmo, quem quiser vai, quem não quiser não vai, e nós passar o ultrassom nesses 7 animais que foram inseminados para vocês verem a gestação de 30, 31 dias ali, se tiver alguma gestante também, né? Que pode não tenha nenhuma gestante, ou que pode ter todas as gestantes, então provavelmente vai ter prenhez sim ali. E nós antecipar nossa prova para dia 24 de novembro daí. Só que eu queria dar uma conversada, ver o que vocês acham em relação a isso. Aí a prova sai da última semana também, que vocês devem ter mais prova junto na última semana, né? Para mim, eu acho uma boa, professor. Para mim, tranquilo. Alguém não concorda? Alguém acha ruim? Melhor do outro jeito. É? Para mim ficava melhor na data que tá, porque daí eu vou ter 2 provas junto durante a semana. Mas o que a maioria decide tá bom. Porque daí tem prova de clínica também na quinta. Uhum. Pois é, eu tô por vocês. Se quiserem a prova, não quiserem fazer a aula prática, ou senão a gente tem condição de fazer essa aula prática no dia 1º lá e antecipar a nossa prova, porque daí no outro dia, na outra semana já é a prova substitutiva, né? No dia 8, daí eu não consigo fazer as duas provas, né? Temos que... Ô, professor, tem Oi? alguém que já está ali para fazer prova substitutiva? Tem. Uhum. Ah, tá. Não, tá. Tem sim. Precisamos definir isso agora, pessoal. E daí eu vou programar a aula, senão... Boa noite, gente. Boa noite. O que vocês acham? Professor, Hum. eu, a Maiara e a Lavínia colocamos no bate-papo que a gente prefere adiantar a prova e ter aula prática. Por mim, também, professor, a gente faz a aula prática e antecipa a aula. 250. A prova ficaria para quando? Dia 24 de novembro. E canastra? Quanto? Não é canastra, é prova. E aí, o que vocês acham? Eu tô pela maioria, professor. Eu gostaria de ter essa prática. Seria importante, seria bom. Uhum. Eu acho que só a Débora que falou que tem a prova, né? Estamos por ti, Débora, aí, se tu concordar. Não, concordo. Como eu falei, o que a maioria decidir, para mim tá bom. Concordo sim. É só para não ficar ruim, né? Pra gente não ficar... Também não quero obrigar. Vamos pela maioria também, eu acho, mas... também... daí a gente faz essa aula prática e fizemos... começamos às 7h30, até umas 9h30 nós estamos prontos lá. Nem isso. Daí a gente vai ver as vacas vazias e de repente já botamos um protocolo nelas de novo. Pode ser assim, então? Pode ser, pode ser. Para mim tá ótimo. Pode sim. Então marquem aí nas agendas, por favor, tá?
A gente fazer dia 24, eu vou alterar aqui também a prova. E no dia 1º a gente faz a Dia aula. do meu aniversário. Aí, ó, então, aí é a chance de tirar um 10, né? Meu sonho. E no dia 1º a gente faz a aula prática. Ok. Pessoal, alguma dúvida da aula passada? Não? Tudo certo? Hoje a gente vai começar a falar sobre doenças uterinas e algumas patologias a nível de útero, né? Então, o nosso assunto hoje, basicamente, ele eu conversei com o professor Leonardo, ele não dá essa parte reprodutiva na clínica, então a nossa aula hoje vai ser uma clínica voltada à reprodução, né? Então, doenças clínicas, mas que fazem parte da parte reprodutiva, principalmente da fêmea, né? Tá? Então, o material já está postado no AVA, tá? Quem pegou a primeira parte, eu dei uma aumentada no material, então eu já tinha postado um pedaço do material acho que 14 dias atrás, e daí semana passada, agora eu aumentei um pouquinho, então dá mais uma conferida que ela deu uma aumentada essa aula para quem pegou antes, tá? Vocês estão enxergando a minha tela, hein? Sim. 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 Então tá. E isso faz parte de quem vai trabalhar, principalmente com toda essa parte reprodutiva, dominar essa parte de doenças, porque não tem como a gente avaliar um animal e trabalhar com algum tratamento, principalmente de doença reprodutiva, sem conhecer quais as doenças envolvidas, né? Então, tem muitas doenças que são confundidas e essas doenças no pós-parto podem gerar outros tipos de doenças, né? Tá? Então, iniciando principalmente com essa parte de útero, depois a gente vai falar um pouquinho de ovário também, mas essa parte inicial é essa parte uterina, né? O que vocês acham que é o pior problema hoje em relação ao acontecimento? Por que as doenças uterinas ocorrem? Por que tantas doenças uterinas ocorrem? O que vocês acham? Retenção de placenta? É uma doença, mas por que a retenção de placenta ocorre? O que vocês acham que é a causa principal de doenças uterinas? Eu vejo geral hoje duas causas principais que envolvem N causas, né? Mas duas causas principais que o pessoal erra muito, principalmente Nutrição, eu acho, né? Talvez seja uma delas. Que mais? Quando as pessoas não fazem um controle reprodutivo e um controle sanitário, tipo, eu vou selecionar esse touro, mas ele é muito grande para no caso de retenção, às vezes acontece por causa do que o torneiro não consegue nascer direito. Daí o touro Facilidade de parto, então tu diz, né? Isso aí. Ocorre, mas não é com tanta intensidade. Vamos pensar, como eu falei, tem vários problemas. Vamos pensar os principais problemas. Nutrição, eu concordo que seja um dos principais problemas em relação a infecções uterinas. Mas o que tem a ver, professor? Por que a nutrição interfere nas infecções uterinas? Por que vocês acham que a nutrição interfere? Porque ela vai ter pouca energia e pouco cálcio na hora do parto? Ou tipo, quando eles colocam uma dieta muito calórica no final da gestação do terneiro fica muito grande? Ou não sei se é esse o modo de dizer. Tem a ver também. É um dos fatores, sim. O pessoal querendo
principalmente controlar score de condição corporal de vaca. Eu vi que minha vaca está magra e eu vou querer controlar score de condição corporal da minha vaca em terço final de gestação. Se a gente pensar, o crescimento fetal ocorre 60% a 70% do crescimento do feto vai ocorrer nos últimos 60 dias. Então, eu sempre digo, não corrija score de condição corporal em pré-parto. Porque pré-parto, a gente tem que fazer a manutenção da vaca, ela tem que manter o score. Se ela está com o score errado, não adianta não querer fazer aumentar a energia, principalmente de dieta, porque o que vai acontecer? Essa energia vai praticamente toda para o bezerro que está dentro da barriga dela, né? E aí o terneiro vai crescer, o bezerro vai crescer de modo muito intenso, e aí vocês vão ter parto distóxico, né? Então, distocias, de qualquer dificuldade de parto, vai ocorrer infecção uterina, né? Dificilmente não vai ocorrer infecção uterina, né? Tá? Parto gemelar, distóxico, né? Então, a nutrição tem muito a ver. Basicamente por esse fator do pessoal querer corrigir a energia, né? Querer aumentar a score de condição corporal de vaca no final da gestação. Não tem como, tá? E a Sabrina falou um item importante, que é a questão do cálcio, né? Então, já devem ter aprendido em nutrição com o professor Giovanni que a gente tem a importância de ter uma dieta que a gente chama de cationiônica, né? Principalmente fazendo essa dieta cationiônica, pensando no mecanismo fisiológico dela, ela causa uma acidificação, uma leve acidificação a nível de intestino delgado da vaca. E com essa acidificação que a gente tem a nível do intestino, a vaca começa a mobilizar cálcio, né? Então, ela estimula o paratormônio, né? Tá? Lembra do paratormônio, que é o hormônio que vai estimular a circulação sanguínea de cálcio, né? Tá? Então, a gente tem um estímulo para fazer o que essa vaca já começa a mobilizar cálcio, porque o que acontece? Quando a vaca dá a cria, quando ela tem o parto, ela tem a produção de colostro. E a produção de colostro mobiliza muito cálcio circulante dessa vaca. Tá? E se a gente não tem cálcio circulante, o que acontece? Para que o cálcio é importante? Pensando fisiologicamente num parto. Fazer contração muscular? Contração muscular, né? Se eu não tenho cálcio, eu não vou ter contração muscular, eu vou ter distocia e eu não vou ter o quê? Também relaxamento de placenta, né? Dilatação? Oi? Dilatação, professor? Dilatação, o cálcio não tem muita função, tá? É mais a parte de contração muscular, tá? Tá. E eu preciso que essa placenta também seja expulsa, né? Então, quem Sim. que eu vou precisar? De cálcio circulante, né? Contração. Além disso, eu tendo um animal com hipocalcemia, eu vou gerar praticamente todas as outras doenças metabólicas, né? Então, a gente faz essa dieta já para fazer essa certificação, falando de modo grosso, eu poderia ficar falando uma aula só sobre fisiologia de pré-parto para vocês, não é essa a ideia da aula, né? Falando de modo rápido, assim, a gente faz essa acidificação, estimula paratormônio, né? E já faz esse cálcio estar circulante, para quando a vaca começar a produzir colostro, né? Começar a produzir leite, esse cálcio já está, a gente já tem o paratormônio produzindo cálcio, e esse animal não fica com baixo cálcio circulante e consegue fazer todas as suas funções fisiológicas, né? Expulsar a placenta, consegue produzir leite. Então, a gente faz como a gente chama assim, acostumar a vaca já a ter cálcio circulante, né? Já começa a estimular fazendo essa dieta cationiônica, né? Esse é um dos fatores, então, bem importante a nutrição, que o pessoal erra muito, né? Que geralmente a nutrição é fator principal para ocorrer as doenças uterinas. E qual outro fator que vocês acham?
parto distóxico, que nem o tamanho de terneiro, que nem a Sabrina falou, acontece, mas hoje, se a gente pegar com facilidade de parto, em touros com inseminação que tenha facilidade de parto, é mais difícil de acontecer parto distóxico por tamanho de terneiro, né? Tem um trabalho que saiu agora, que de tanto o pessoal tá usando touros com facilidade de parto, a gestação do bovino já está encurtando de 7 a 10 dias em média, pessoal. Então, que a gente tinha a gestação ali de 270 mais 10 em média, a gestação do bovino, 280 dias. Os trabalhos já estão falando que teve mutação genética de usar tanto terneiro com facilidade de parto, que a gestação a gente já encurtou em média 7 dias, né? Então, a gente já está aí com 280 no europeu, com 283 dias, né? Tá? Qual outro fator aqui que vocês acham? Vamos lá? Ajudem, chutem. Não é feio falar. Só a nutrição que interfere na infecção uterina? Distúrbios metabólicos? A nutrição vai influenciar distúrbios metabólicos, está meio envolvido ali. A gente vai ter geralmente distúrbios metabólicos por erro de nutrição também, né? Então tá tudo meio voltado à nutrição. O que mais, pessoal? Vamos lá? Chutem. Poderia ser estresse? O estresse tem a ver com o quê? O que gera estresse? Manejo errado? Também, mas não... O que está escrito aqui, pessoal? Vocês acham que isso aqui não é importante? Hein? Com certeza é. Às vezes é mais importante que a nutrição, né? Para ver o simples, a gente não pensou. Uhum. É mais importante que nutrição, né? Porque vocês pensam um animal parindo num ambiente com muito barro. Um ambiente que não é legal. A contaminação vai ser muito fácil, né? Então, a maioria das infecções uterinas, porque quando a gente pensar em nutrição, às vezes a vaca tem alguma forma de conseguir, no próprio metabolismo dela, conseguir combater uma cetose, combater até uma retenção de placenta. Tem trabalhos hoje que vacas conseguem, o seu sistema imunológico consegue, né? Agora, o ambiente, pessoal, se a gente pegar uma vaca parindo com cortisol lá em cima, né? Porque a gente tem cortisol bem alto no momento do parto, né? Se eu tiver num ambiente que não tá legal, a vaca vai ter mais infecção uterina, né? Tá? E no ambiente não é só sujeira. Calor tem muito a ver. Períodos de calor constante, animal sem sombra, falando em ambiente no modo geral, né? O animal sem conforto, né? Vai predispor a infecções uterinas, né? Tá? Quem for trabalhar com reprodução no futuro vai saber que é um estresse fazer reprodução quando as vacas dão cria no verão. Começa dezembro, janeiro, fevereiro, o nosso índice de retenção de membranas fetais vai lá para cima, né? Aumenta muito, né? E com isso a gente tem que pensar e começar a ler trabalhos que o pessoal tem feito muito nesse período de transição. Vocês lembram o que é o período de transição? Quem me ajuda? Eu vou falando alguns conceitos hoje para vocês lembrar também, né? Isso é lá da base, das zootécnicas, né? Vocês já devem ter visto falar, mas de repente não estão lembrando.
que é o período de transição? Vamos lá, pessoal? Teve gente que já teve aula comigo que eu já falei de período de transição. Não sabem o que é o período de transição? Não lembram? Eu não lembro, professor. Tá. Período de transição, então, é uma série de mudanças que ocorre principalmente na fêmea bovina, onde a gente fala num período de 14 dias antes e período de 14 dias após o parto. Então, esse é o período de transição. Por que transição? Crescimento final do feto nesses 14 dias antes, produção de colostro, tá? Baixa ingestão de matéria seca da vaca, principalmente pré-parto. Então, toda essa parte de transição, de preparação do parto. E no pós-parto, a gente tem transição também porque começa a produção de leite, né? A ingestão de matéria seca da vaca é muito baixa no início, então a vaca tem balanço energético negativo, né? Balanço energético negativo, o que acontece? Ela começa a produzir muito leite e ingere pouca matéria seca, então ela tem que fazer o quê? Queimar gordura do corpo, senão ela acaba morrendo, né? Então, isso chama balanço energético negativo. A vaca tem que expulsar a placenta, né? Tá? E tem que começar toda essa parte de metabolismo para fazer todos esses fatores. Então, a gente tem esse período importante de 14 dias antes e 14 dias após o parto. E esse período é um período muito importante que o pessoal está estudando muito isso. Tem muitos trabalhos em cima de período de transição. E os trabalhos estão dizendo que se esse animal tiver conforto, nesse período sempre, e também antes na secagem ali, que o pessoal esquece muitas vacas, né? Quando tiram da produção de leite, jogam lá para um lugar, um ambiente ruim. O próprio pré-parto, geralmente o pessoal deixa parir em lugares ruins também, né? Então, o pessoal tem feito controle principalmente de doenças no pós-parto, reprodução, quantidade de inseminações por taxa de concepção, né? E também produção de leite. Então, o pessoal está cada vez cuidando mais desse período, sabendo que é importante a gente combinar sanidade com produção de leite futuro e reprodução também, né? Tá? Então, a maioria das infecções uterinas ocorre, não estou dizendo que a nutrição não é importante, mas principalmente por ambiente contaminado. Animal parindo no ambiente que é contaminado. Lembra que a gente precisa ter um lume uterino estéril, ele precisa, não pode estar contaminado. Porque se ele tiver contaminado ali, ele vai virar um meio de cultura, ele tem umidade, ele tem calor, né? E tem nutriente ali também, né? Então, tem o que o micro-organismo quer para desenvolver, né? E reproduzir ali, né? Então, a gente quer que esse lume seja estéril. Para isso, a gente tem que cuidar, porque a gente tem toda essa abertura de lume uterino quando esse animal vai parir, né? Então, se eu não cuidar esse animal nessa parte, eu vou estar predisposto a infecções uterinas, né? Tá? Então, a maioria das infecções uterinas ocorrem principalmente por ambiente ali, e após o ambiente também tem os problemas principalmente de nutrição, de doenças, né? Tá? Então, sempre pensem assim, ó. Fiquei feliz que nasceu gêmeos da minha vaca. Deu 2 fêmeas. Pode saber que tu tem que tratar essa vaca como uma vaca problema, que ela vai ter risco de infecção. A maioria das fêmeas que têm gêmeos, elas têm retenção de placenta, tá? A maioria das fêmeas que têm gêmeos, elas têm distocia, têm dificuldade no momento do parto. A maioria das fêmeas que têm gêmeos tem maior índice de deslocamento da abomase. Então, tem uma série de fatores que os gêmeos não interessa para nós. Tive 2 fêmeas, ok. Se tiver um macho e uma fêmea, pior ainda, porque daí tu vai ter um free martin, né? Que é aquela fêmea que acaba sendo estéril, né? Então, gêmeos não é bom, tá? A gente tem maior índice de gêmeos atualmente, tem principalmente pelos protocolos que fazem teoricamente, uma superovulação, porque a gente carrega um pouco mais em hormônio, né? Nesses animais.
e com isso a gente tem uma maior quantidade de gestação gemelar, né, tá? Natimortos, então, também, né, doenças reprodutivas, IBR, BVD, gerando natimortos ali, leptospirose, campilobacteriose, essas doenças que causam problemas de natimortos vão gerar infecções uterinas, né, tá? Dificuldades de parto, as dissocias, né, cesariana, cesariana, é difícil tu fazer uma cesariana que tu vai fazer provavelmente a campo, né, em bovinos e não ter contaminação, né? Então, cesariana vai ter contaminação e vocês sabem que vocês vão ter infecções uterinas, né? Retenção de envoltórios fetais, de placenta, né? Tá? Qualquer atraso de involução, lembram que a gente tem uma involução fisiológica do útero e a gente vai falar muito nisso hoje também, né? Tá? Então, isso aqui são basicamente condições que ocorrem geralmente muito. Doenças metabólicas nem se fala, né? Tudo começa com a hipocalcemia, né? Tá? Dando problema, geralmente gerando retenção de placenta, gerando deslocamento da abomaso, gerando cetose, né? Então, a hipocalcemia é praticamente a mãe das doenças metabólicas que eu falo. Então, a gente trabalha basicamente esse período de transição, esse período de pré-parto, tentando fazer com que esses animais não tenham hipocalcemia, né? Balanço energético negativo, que é fisiológico, não existe vaca que não tenha balanço energético negativo. A gente vai ter que trabalhar com balanço energético negativo de maneira que a gente não exacerbe tanto esse balanço energético negativo. E aí entra a nutrição, né? Entra a sanidade da vaca, porque a vaca, além de ter uma comida boa, ela tem que ter a capacidade de se alimentar, né? Ela não pode estar doente. Qualquer vaca doente, com retenção de placenta, com cetose, vai se alimentar de forma mais baixa, vai se alimentar menos, e com isso ela vai exacerbar esse balanço energético negativo e vai dificultar muito a reprodução de vocês, né, tá? E aqui ambiente, né, tá? A gente falou, né, tá? Neutrófilos geralmente nessa fase do parto estão diminuídos, né? A gente tem imunidade mais baixa e os agentes ambientais estão ali, né? Então, a gente tem agentes ambientais que estão esperando uma oportunidade de fazer o quê? Entrar ali e se desenvolver. Eles querem viver e, por isso, eles precisam se multiplicar, né? Então, eles precisam de ambiente ideal e o útero é um ambiente ideal se eles conseguirem entrar, driblar o sistema imunológico. Então, o ambiente é muito importante, tá? Então, aqui tem muito a ver com sanidade, né? Condições uterinas, né? Sanidade de útero, aqui tem muito a ver com ambiente, né? E aqui tem muito a ver com nutrição, né? Doenças metabólicas que estão totalmente envolvidas com nutrição. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos começar falando de involução uterina, tá, pessoal? Tem muita gente que se assusta quando vê vaca no pós-parto expulsando um líquido com muco de cor avermelhada, né? Tá? Esse líquido, geralmente, no pós-parto, pensa num útero, numa vaca recém-parida, olha o tamanho desse útero aqui, ó, tá? Para ele chegar de forma fisiológica ali, evoluidinho, ó, com 30 dias, ele não consegue fazer toda uma absorção desse líquido. Então, às vezes, ele vai ter que expulsar um pouquinho, né? Vai ter que sair pela vulva ali, né? Tá? Então, a gente tem, geralmente, até 3 dias pós-parto, se vocês vão ver, esse líquido a gente chama de lóquio, tá, pessoal? Tá? Esse lóquio, ele é um líquido fisiológico que está dentro do útero ali, né? Que tem presença de sangue, presença de muco junto, alguns fluidos e resto de membranas fetais, né? De membranas placentárias, né? Tá? Então, a gente começa com esse lóquio de coloração bem avermelhada e esse lóquio vai ficando mais clarinho, né? Até não existir mais lóquio, né? Então, a gente tem até 25 dias a presença de lóquio ainda, tá? Isso é fisiológico, né? Tá? Então, eles são mais avermelhados até os 3 dias, depois eles começam a ficar mais escurinho um pouco, vinho achocolatado, depois com cor de café, ó, com 14 dias, bastante muco, né? Com 14 dias aumenta a quantidade de muco, e de 14 a 25 dias eles ficam
bem clarinho ou levemente avermelhados, né? Então, aqui eu sempre digo, não tem por que vocês examinarem vaca antes dos 30 dias, porque vocês podem confundir líquido fisiológico, que é o lóquio, tá, com infecção. Ah, mas essa vaca está demonstrando secreção de cor fétida, cor rosada, é diferente. Tá? A gente está falando isso aqui, ó. Lóquio de cor avermelhada, vinho, pode ser cor de chocolate, mais café, né? Mas, geralmente, lóquio não tem odor fétido. Tá? Então, tudo isso aí vocês vão ter que diferenciar. Não, a vaca parou de comer, tá andando de cola erguida, né? Rabo erguido, tá com odor fétido. Não, isso não é lóquio. Essa vaca tá com algum tipo de infecção uterina, que a gente vai separar também quais são as infecções uterinas depois, e a gente vai ver tratamentos para elas, né? Tá? Então, sempre cuidar isso aqui. Involução uterina ocorre geralmente até os 30 dias, olha só. Quando esse útero volta ao tamanho normal, é simétrico, né? Que nem a gente viu lá nas aulas práticas, né? Tá? E aqui eu já tenho a capacidade de examinar a vaca para ver se ela tem algum tipo de infecção ou não. Tá? Então, ó, o útero 30 dias após o parto, ó, aqui ele está parado de forma, mas se vocês olharem, ele praticamente é simétrico, está bem evoluído, né? Tá com tônus normalzinho aqui, né? Tá? E aqui é um lóquio, ó. Um útero dessecado, ó, com o lóquio na vagina, 4 dias após o parto, ó. Tá? Um aspecto bem café, mais escuro, mais vinho, ó. Tá? Isso aqui é normal, com presença de muco junto, né? Tá? Olha só esse trabalho aqui, ó. Tem vários trabalhos aqui que demonstram esse primeiro aqui, ó, o volume de lóquio, ó, tá? Onde tem ml, onde a gente começou no parto aqui, ó, começa com 1,5 litro praticamente, e com 20 dias o volume de lóquio acaba diminuindo drasticamente. Então a gente tem aqui 200 ml mais ou menos de lóquio, né? Tá? Aqui eu tenho que tamanho e largura do útero, né? Tá? Então eu tenho o tamanho do útero e largura do útero. Olha o que aconteceu com isso aqui, ó. O peso e a largura seria, né? O que aconteceu? Ó, começou com um útero bem pesado e largo, né? O tamanho, e com 20 dias ele está bem evoluído, né? Tá? E aqui também, ó, as carúnculas. Lembra que a gente tinha lá as carúnculas, né? Tá? Presentes, né? Então, o tamanho das carúnculas, ó, logo depois do parto, ó, chegavam a 4 centímetros, e depois elas acabam diminuindo 20 dias. Então, a gente precisa dessa parte fisiológica, né? De involução uterina, né? E com isso, então, a gente precisa respeitar esse tempo da vaca fazer toda essa involução uterina para conseguir trabalhar depois para frente com ela, né? Tá? Alguma dúvida? Não. Não? E aqui, ó, demonstrado um lóquio, ó, presença de muco, né? Tá? Com sangue junto, ó. Tá? Então, isso aqui é fisiológico, tá? Não achem, não confundam isso aqui com infecção uterina, tá? Aqui também não tem presença de pus, ó. É um muco saindo do cervical pós-parto. Essa vaca elimina bastante quantidade de fluidos, né? Tá? E acaba eliminando o lóquio junto aqui. Então, se vocês fizerem um exame cervical dessa vaca, provavelmente vocês vão encontrar a presença de sangue junto, entremeado, tá? Aqui, ó. Um lóquio mais amarronzado, né? Tá? Isso é fisiológico, ó, tá sendo retirado da vulva da vaca. E aqui já é um lóquio mais amarelado. Então, a tendência no pós-parto, ele ir ficando mais claro, né? Se vocês fizerem exames nos animais mais seguidos, ele vai diminuindo esse tom mais muco vermelho amarronzado, ficando mais amarelado, tá? Então, vamos falar na primeira patologia hoje, que é a famosa retenção de placenta, né? Tá? Também chamada de retenção de membranas fetais, tá? E é uma doença onde a gente tem
basicamente, os placentomas. Vocês lembram o que são os placentomas? Quem me ajuda? O que são os placentomas, galera? Anatomia, vamos? Vocês estão aí no 7º semestre já, tem que saber de cabeça o que são os placentomas. É a união da carúncula com o cotilédone? Isso, a gente tem a união da... Quem que falou? Eu só não consegui ver aqui. Eu, a Luana. A Luana, tá. Isso, a gente tem a união das carúnculas com o cotilédone, né? Tá? Os cotilédones estão presentes aonde? Vamos lá, galera? Isso tem que estar na ponta da língua. Eu sei que uma é da membrana fetal e outra é da parte da mãe, daí junta e forma os Placentomas, eu quero saber qual que é de qual. A carúncula é da vaca e o placentoma é do feto. Vamos melhorar isso, né, Luana? Agora tava falando Desculpa. Vamos falar a carúncula. A carúncula é da vaca e o cotilédone é do feto. Vamos melhorar ainda. A carúncula está presente no útero, né? Tá? que seria da mãe. E o cotilédone está presente na placenta. A placenta também é da mãe. Tudo é da mãe. Não podemos falar da mãe do terneiro. É tudo da mãe ali, tá tudo dentro da vaca. A vaca que forma isso aí, gente. Tá? Então vamos pensar. Placenta do tipo do bovino é do tipo cotiledonária. Sempre quando vocês forem falar uma placenta, ela é do tipo cotiledonária. Então ela tem cotilédones, né? Tá? A carúncula está presente no útero. Eu falei aqui, ó, um slide antes aqui, ó, tá? De diâmetro de carúncula, ó, tá em evolução uterina, ó, tá? O que acontece? A carúncula diminui junto com o útero, ó, tá? Começa lá em 4 centímetros, chega a 20 centímetros. Então, a gente tem, pensar na placenta, tá? A gente tem a carúncula unindo no útero com os a placenta com os cotilédonos e a carúncula no útero, né? Tá? Então faz isso aqui, ó. Ela forma como se fosse uma união, né? Tá? Então a gente, para separar as membranas fetais, a gente precisa que isso aqui se separe. Tá? Então a retenção de membranas fetais é a não separação dessa união. Carúncula e cotilédone. E aí a membrana fetal, a placenta, acaba ficando aderida, né? Que ela não separa, né? Após 8 horas. Então, tem vários autores que falavam em 12 horas, tá? Hoje se considera a retenção de membranas fetais até 8 horas. Então, esse animal precisa de tratamento, precisa de avaliação, principalmente, após 8 horas, né? Tá? Fisiológico desses animais, se eu conseguir ter menos que 5% desses animais num rebanho apresentando isso, estou fazendo índices ótimos, né? Eu vou ter algum índice de retenção de placenta, porque isso não é matemático, eu trabalhar certinho com pré-parto, trabalhar certinho com o score de condição corporal. Lembra que a gente tem também fatores ambientais envolvidos que podem interferir, fatores de imunidade que podem interferir, então são vários fatores que acabam interferindo nisso, né? Então tem que cuidar geralmente de forma correta dos animais, mas eu sei que eu vou ter um percentual, tá? Então 5%, de 5 a 10, 10 já é bastante, de 5 a 10% no máximo seria normal, né? Tá? Sinais clínicos são visíveis, né? O animal demonstra as membranas fetais, porque geralmente eles põem as membranas fetais quando o terneiro sai e acabam ficando
expostas, né? Tá? A maioria das vacas vai ter aumento de temperatura, né? Tá? Febre, né? Então, a gente vai ter vacas comendo de forma mais branda, né? Alguns distúrbios leves, né? Tá? Muita toxemia, né? Porque isso vai... Imagina a irrigação que a gente tem ali, né? Isso vira um meio de cultura, que a gente falou, já desenvolve aquela microbiota patogênica, vai se multiplicar e com essa irrigação vai acabar indo para a corrente sanguínea, gerando sepsemia, né? Então, essas bactérias se multiplicam produzindo toxinas, né? Essas toxinas vão para a corrente sanguínea e acabam fazendo a toxemia, uma sepse de forma generalizada, né? Se o animal não for medicado, pode acabar morrendo, né? Tá? Ou gerando outras infecções, né? Tá? Então, falando em etiologia, tá? A gente tem, ó, interferência na separação, principalmente da vilosidade fetal com a carúncula materna. Quando a gente fala em vilosidade fetal, a gente está falando do cotilédone, né? Tá? Parto prematuro, animal que vai dar cria muito antes do tempo, essa velocidade precisa de maturação, né? O placentoma ele precisa estar maturo para ter capacidade de separação. Então, qualquer parto que for muito antes do tempo pode ocorrer também interferência nessa separação, tá? Ou também excesso de tempo no parto, gestação prolongada, né? Passar muito tempo, além de esse animal vai ter dificuldade, muita dificuldade para parir, as carúnculas vão crescer muito, né? Porque elas precisam também irrigar de forma mais forte esse feto, né? Tá? E aí, com isso, vai ter também interferência nessa separação das carúnculas, né? Aborto, qualquer aborto, geralmente doenças virais, né? Que causam abortos, né? Trauma, traumática, principalmente cesarianas, né? Onde a gente tem também ali um trauma local ou torção uterina, esse útero às vezes acaba torcendo e fazendo trauma e acúmulo de líquido também nessas vilosidades fetais, né? Com isso gerando também retenção de membranas fetais, né? Tá? Aí, então, isso aqui seria interferência basicamente na separação. Agora a gente vai para a doença metabólica quando a gente fala em atonia uterina, né? Tá? Então, a gente falou no começo da aula ali que a dificuldade, a pouca quantidade de cálcio não faz o que? Contração uterina, né? Então, se eu não tiver a contração, também dificulta eu expulsar essa placenta, né? Tá? Então, a hipocalcemia, o cálcio também vai gerar retenção de placenta, né? Tá? Aqui tem um errinho, é miométrio, tá? Hiperextensão do miométrio em casos de hidroalantoide, então, casos de acúmulo de líquido, a gente chama de hidroalantoide, tá? Onde esse animal fica com excesso de líquido, também podendo gerar distocia, pode também dificultar esse útero de fazer contração, né? Tá? Deficiência principalmente de vitaminas e minerais, né? Quando a gente fala de vitamina E e selênio, né? Basicamente, todos os minerais antes do parto utilizam muito a vitamina E e selênio, né? E essa utilização auxilia muito nessa separação de carúnculo e cotilédone, né? Tá? Dúvidas? Tem bastante vaca, professor, que após o parto elas ingerem a placenta. Isso gera algum problema ou não tem nada a ver? Problema. Não tem problema. Às vezes ela mesmo faz para se alimentar de alguns nutrientes, né? Mas não tem problema da vaca. O que não é bom é uma outra vaca ingerir placenta dessa vaca que pariu. Aí pode transferir alguma doença também infecto-contagiosa, né? Tá? Mas a vaca comer a sua própria placenta não tem problema nenhum, né? Algo mais? Pergunta? Não? E aí, tem várias pessoas que falam em fazer tração manual da placenta e tem várias pessoas que são contra a tração manual da placenta. O que vocês acham?
tração manual da placenta, a vaca está com retenção de placenta, eu vou lá e retiro essa placenta, descolo os placentomas, né? E puxo ela. Eu já vi várias pessoas fazer, professor, não... Só que não dá para ter certeza se vem tudo, né? Se ficar alguma coisa, é problema. Deixa eu só ver quem que tava falando, que eu não consegui captar aqui. Tá bem ruim, meu. Eu, Leonardo? Oi, Leonardo. Tá, Bejóia. Então, e alguém mais? Alguém mais já viu? Já vi várias vezes fazer isso. Às vezes funciona, mas não dá para ter certeza se não ficou algum resíduo, algum resquício, né? Pessoal, Eu já vi também, professor. Só que eu acho que o pior problema é quando está muito presa, pode romper e gerar uma hemorragia, né? Também? Então vamos pensar. Vamos raciocinar. A vaca teve retenção de placenta, ela já está predisposta à infecção, né? Passou daquelas 8 horas, tu pegar essa placenta e querer tracionar, imagina aquela irrigação que tu tem ali. Até isso vai descolar, deu hemorragia, perigoso a vaca morrer de hemorragia, né? Dificilmente tu vai retirar toda a parte da placenta, porque vai ficar alguma coisa lá, essa vaca vai ter infecção, né? Imagina vocês descolar uma coisa que está unida. O que acontece quando vocês puxam uma coisa que está unida ali, que tem uma irrigação? O que o sistema faz de forma fisiológica? Imagina. Vai gerar uma inflamação? Vai gerar uma inflamação. Depois da inflamação, o que a gente tem quando a gente tem uma inflamação? Sempre depois a gente tem o quê? Alguém botou no chat aqui, deixa eu ver. Necrose. E quando eu tenho necrose, o que acontece? Geralmente deposição de morto tecido ou deposição de fibrina, né? Acontece uma cicatrização. Isso aí, a Sabrina botou fibrose ali, né? Tá? Então, fibrina, tecido conjuntivo, fibrose, né? Então, pensam que a gente tem que emprenhar essa vaca lá para frente. E se eu tiver inflamação, necrose de tecido e fibrose, esqueça dessa vaca. Então, tração manual da placenta, pessoal. Para que é bom fazer tração manual da placenta? Quem gosta de fazer? Para não enxergar mais a placenta ali, né? Presença física da placenta, tá? Menor chance de ter queda na produção de leite? Não tem muito fundamento, porque se tu não usar antibiótico, tu vai ter queda da produção de leite. Menor chance de desenvolver doença sistêmica? Tu vai usar antibiótico junto, então não tem o que fazer, tá? Reduz a principal fonte de infecção e putrefação? Às vezes, se tu pegar determinada... O que eu recomendo? Não descolar ela. Corta ali na vulva, tá? Corta na vulva ali, tira toda aquela parte que tá para fora ali, e aí a gente vai entrar com tratamento sistêmico, né? Tá? Então, o que a gente tem que fazer, ó? A vaca, geralmente, ela tem mecanismos de defesa para tentar expulsar a placenta. Então, se eu estiver mexendo, se eu botar a mão ali, eu vou estar interferindo nesses mecanismos de defesa da vaca, né? Tá? Eu não vou conseguir tirar toda a placenta se eu for fazer de forma manual. E, principalmente, eu vou fazer trauma, né? E vou aumentar o risco de infecção, porque eu vou levar todo esse micro-organismo que eu tenho externo para dentro ali, né? Então, eu não recomendo tracionar a placenta, né? Se ela tiver firme, chegou ali a vaca, tá com a placenta, deu uma tracionadinha, viu que ela tá descolada, que ela só tá no fundo de saco vaginal, pode tirar ela para fora, não tem problema nenhum. Agora, deu uma firmadinha, viu que ela tá firme, vamos entrar com terapia medicamentosa, né? Tá? Então, a gente sabe que a gente tem hormônios para isso, né? Tá? Então, a ideia
desses hormônios é fazer uma contração desse material, né? Tá? Então, a gente tem vários, ó, PGF2-alfa, né? Tá? Lembra de quais são os tipos de prostaglandina F2-alfa que a gente falou? Quais são os dois tipos de prostaglandina F2-alfa? A gente falou isso aí lá no começo da aula. Vamos lá, galera? Tão esquecido hoje, né? Cloprostenol e dinoprost tormetamida, né? Falamos no começo do semestre, né? Tá? Para placenta, para contração de músculo liso, o melhor é o cloprostenol, tá? Então, trabalhem com cloprostenol aqui. Se for trabalhar com PGF2-alfa, trabalha com cloprostenol. Geralmente, as doses é 2 ml, onde tu pode usar 4 a 5 dias aí para fazer, basicamente, contração de músculo liso, né? Tá? Professor, Oi? esse é o ECP? Não. 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 PGF2-alfa é cloprostenol sódico ou dinoprost tormetamida, né? Tá? ECP é um estradiol, tá? Aí temos a opção dos estrógenos também, né? Tá? Aí a gente tem dois tipos aqui que a gente falou também. Quais são os tipos? Quais os tipos de estrógeno que a gente falou lá no começo da aula, no semestre? Vamos ter que começar a estudar, gente. Isso aí eu vou voltar essa parte lá no começo. Vocês têm que saber isso, hein? Benzoato de estradiol e cipionato de estradiol, gente, estão no mundo da lua hoje. Vamos se puxar? Qual tem meia vida mais longa, qual tem meia vida mais curta? Mais longa é o benzoato e o cipionato é mais curta? Contrário. Cipionato é meia vida mais longa, né? Por isso que a gente não utiliza em começo de protocolo lá. Lembra que a gente falou que o benzoato a gente utiliza no dia zero? Que a gente tem uma meia vida mais curta? Sim. Tá? Para contração de útero não tem igual o cipionato e estradiol. Tá? O cipionato ele é fantástico para contrair útero. Só que ele tem meia vida muito longa. Então, o que acontece? Ele vai dar maior risco de cistos, principalmente cistos foliculares, né? Então, eu não gosto, em vacas que eu faço reprodução, utilizar cipionato para retenção de placenta, tá? Eu utilizo aqui, em média, 5 mg de benzoato de estradiol. A gente trabalha com 5 miligramas. 5 miligramas por 5 dias, mais ou menos. Uma vez ao dia. Músculo. Tá? Em média, a gente usa aqui o benzoato de estradiol. Vou botar aqui B. Vocês marcar. E a ideia dele é fazer contração muscular aliado com a prostaglandina. Então, vocês podem utilizar também o cloprostenol, né? O cloprostenol também. E geralmente as doses deles é tudo 2 ml. 2 ml por dia. Até expulsão da placenta. Tá? E aí, ocitocina, pessoal. Ocitocina, ela funciona super bem, mas até as primeiras 24 horas, tá? Então, pode utilizar a ocitocina junto também, dá para utilizar. Só que tem que ter cálcio circulante. Em vacas com hipocalcemia, não adianta utilizar a ocitocina, que a ocitocina não vai ter função, tá? Então,
dá para utilizar desde que suplemente essa vaca com cálcio. Então, pode fazer um tratamento de suporte com cálcio e vitaminas junto aí. Tu pode utilizar a ocitocina também, tá? Então, se não utiliza geralmente estrógeno e prostaglandina junto, não tem problema nenhum, tá? Flunixina meglumina é um anti-inflamatório não esteroide, né? E a ideia não é utilizar como anti-inflamatório, porque a gente precisa que essa placenta inflame para desgrudar, né? Então, eu não recomendo utilizar anti-inflamatório na retenção de placenta. A gente utiliza a flunixina meglumina na dose anti-endotóxica, né? Tá? Então, a dose, geralmente, dele anti-endotóxica vai ser na faixa de 0,25 mg por quilo, que vai dar uma dose mais ou menos de 2,5 ml para um animal grande a cada 8 horas, tá? Então, utiliza mais ou menos por uns 3 a 4 dias, 2,5 ml, que tu faz o quê? Diminui essa toxemia, né? Tá? Aliado sempre a um antibiótico de amplo espectro, né? Tá? Então, utilizem cefalosporinas, a gente está utilizando muito porque não tem carência no leite, geralmente, né? O Ceftiofur da vida, né? Que é uma cefalosporina de terceira geração. A amoxicilina funciona super bem a nível de útero. Oxitetraciclina funciona também super bem. As próprias gentamicina, penicilina, que é consorciar penicilina com aminoglicosídeo, vai super bem aqui, né? Tá? E intrauterino, o que vocês acham de fazer intrauterino aqui, nesse caso? Tem, não é aquela que chamam de vela, professor, aquela pastilha que é colocada? As velas são antibióticos intrauterino. Infusão com gentrinha, a Sabrina falou. O que vocês acham de fazer nessa fase? Vocês acham que é bom, é ruim? Não entendi, Sabrina. Fala aí no microfone. Anti-inflamatório. O senhor já falou, né? No caso ali, fazer o anti-inflamatório antes. Anti-inflamatório eu não recomendo fazer. Ah, é. Eu confundi. Eu tomei a forma. Anti-inflamatório eu não recomendo fazer. Intrauterino, pessoal. O que a gente viu antes ali? O que a vaca tem quando ela está com a placenta? O que ela tem? Volume de líquido, né? Imagina essa vaca tem muito lóquio ali. Aí tu vai pegar e vai botar 100 ml de antibiótico ali dentro em 4, 5 litros de volume. Vocês acham que vai... Faz algo para abrir o cervix, para eliminar isso daí. Tipo, induz um cio. Uma daí tem aqui, ó, né? Tá aqui, ó. PGF2-alfa e estradiol. Contração do material que tu tem ali. E, professor, se tiver muito líquido dentro do útero, não vai ser eficaz, porque daí ele vai ficar muito diluído. Isso aí. Então não adianta fazer intrauterino nessa época, nessa fase aqui. Não. Daí faz sistêmico. Faz sistêmico, faz. Ó, aqui não, né? Tá? Por isso que tem esse pontinho de interrogação aqui. Então faz sistêmico, né? No mínimo 5 dias de antibiótico. Aí vocês vão definir o antibiótico que vocês querem. Tá? Cefalosporina, amoxicilina, oxitetraciclina, penicilina, gentamicina, depende muito da fazenda, né? Aliado a tratamento de suporte, né? Tá? O que eu tenho utilizado muito de suporte nos animais? Solução hipertônica, tá? Então, a gente pega... deixa eu achar aqui a canetinha. A gente pega cloreto de sódio. A 7,5%. Tá? Seria uma hypertonic solution, que a gente chama, né? Pensa, em média, esses cloretos de sódio são 0,9%. Estou jogando um 7,5%.
Qual que é a diferença do 0,9 para o 7,5? Vai atrair mais líquidos? Isso, a concentração. A diferença é a concentração, né? Eu estou jogando mais sal para dentro dessa vaca, né? Dentro da veia dessa vaca. O que vai acontecer para dentro da veia dessa vaca? Ela vai puxar todo o Ela líquido tira líquido do tecido para mandar para circulação. para a corrente sanguínea. Então, o que eu tenho que fazer nessa vaca que eu der um cloreto de sódio a 7,5%? Mais para não matar ela. Todo mundo sabe o que é gavagem? Eu não sei. Gavagem é toda a solução via oral que tu fornece para a vaca de forma forçada. Tá? Então, Drent seria uma solução com vitaminas, minerais que a gente coloca ali por gavagem forçada, né? Via oral na vaca. A vaca não toma Drent. Geralmente o Drent ele é amargo, essas vitaminas e minerais são muito amargos, né? Então a gente bota Drent por gavagem, geralmente mais 30 litros de água. Então o que eu fiz? Eu joguei uma solução hipertônica na vaca. Fiz puxar todo esse líquido, porque a vaca geralmente com retenção está desidratada, né? Tá? E eu faço meio litro só. Meio litro de 7,5% chega. Se a vaca está muito mal, eu faço 1. Mas não esqueçam que essa vaca tem que tomar água, senão ela vai morrer. E essa vaca geralmente ruim, ela não vai tomar 30 litros de água. Aí você tem que fazer o quê? Sonda essa vaca e joga 30 litros de água morna para dentro dela, tá? Por gavagem, tá? Forma mais fácil de hidratar. Se vocês fossem comparar isso aqui com um soro endovenoso, pegando um cloreto de sódio, vocês tinham que fazer 10, 20 frasquinhos de meio litro para fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui. Fizeram meio litro de 7,5% mais 30 litros de água com vitamina. Chegou, tá? Então, vocês têm que aprender o que é mais fácil, só que tem que cuidar. Porque, às vezes, se você jogar uma solução hipertônica e essa vaca não tomar água, ferrou. Então, tem que ser feito, geralmente, por veterinário ou uma pessoa que vocês ensinem. Ok, galera? Beleza. Entendido? E aí, acompanhar. Vocês vão acompanhar essa vaca até a expulsão da placenta, né? Tá? Então, acompanhar a terapia de suporte. Vacas que têm retenção de placenta são grandes candidatas a deslocamento de abomaso. Vacas que têm retenção de placenta são grandes candidatas a qualquer infecção uterina pós-retenção de placenta. Então, a ideia aqui, esse tratamento inicial aqui, é expulsar a placenta, né? Tá? Então, faz o tratamento e monitora e sabe que tu vai ter que tratar essa vaca geralmente lá para frente como uma vaca problema, né? Quando tu for examinar essa vaca, geralmente as vacas nas fazendas que eu atendo que são tratadas com retenção, o pessoal anota lá, quando eu vou examinar as vacas, eu acho lá uma infecção em 30 dias, geralmente eu examino elas com 30 dias, eu acho uma infecçãozinha nelas lá, e aí eu já olho na ficha que ela já teve um tratamento de retenção de placenta, né? Tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão vai atrapalhar a nossa. O professor, e até quantos dias ela pode demorar para largar a placenta após o tratamento? Esse varia de vaca por vaca, tá? A gente tem vacas que expulsam logo, vacas que não expulsam, vacas que... Por isso que eu gosto de cortar ela. Corta aquela parte que tá ali fedida, né? Que tá atrapalhando, que vem arrastando, né? Tá? E entra com antibiótico, tá? Se essa placenta acabar descolando e ficando ali dentro, depois tu traciona ela, tu vai ver que ela tá solta, tu pode tirar ela, mas tu não pode tracionar e vir com ela de forma Mas, tipo forçada. assim, até 8 dias, professor, não é já agravante? Não fica 8 dias. Se fizer 5 dias de hormônio e fizer a hidratação, ela sai. A gente tá com bastante problema em caso de retenção de placenta, o professor tinha que ficar até 10 dias se não puxar. Mas estão De tratando 10 com... partos que teve agora esse mês de outubro, só uma que conseguiu se limpar normal. As outras todas tiveram que tracionar antibiótico e usado o benzoato ali. E não tinha jeito de largar, professora. Tipo, as largas para fora, assim, a gente tenta puxar e tá sempre bem firme. E no final eu acabei entrando com bastante força. Aí consegui deslocar bem de uma
e ela demorou ainda mais uns 5 dias para largar mais um pouco. Tá, vamos pensar. Primeira coisa, de 10 vacas, tu teve 9 com retenção de placenta. 9, aham. Tá, o que tu tá usando no pré-parto? No preparo a gente tá deixando com casquinha de soja, milho moído e a ração pronta. Compra a ração pronta do preparo. E volumoso? É só isso ali que a gente tá mantendo para elas. Eu acho que o problema nosso tá na secagem, de vacas muito gordas na secagem. Também. Tem vaca gorda, não dá nada de volumoso, dá só concentrado para elas, não dá? A gente tá vendo assim, em torno de 4 kg de casca de soja, 1,5 se não me engano, de milho moído e 3 kg de ração pré-parto pronta por dia. E só comem concentrado essas vacas, nada de volumoso? E no caso elas têm um pouquinho de típito, mas é mínimo. Pastagem, o volumoso é só Tifton. Mas é bem mingada, professor. Pré-parto a gente mantém tipo em torno de umas 3 vacas no meio hectare assim, de tipo, por vez. E feno? Não temos. Silagem, nada? Não. É só daí só sistema de pastagem, mas aí as pastagens só as vacas de leite, né? Porque a gente até tinha, no passado, tinha os pré-partos na pastagem, mas daí mandaram retirar porque acontecia através disso. Daí eles começaram a formular a ração em casa, piorou. Tu tem que ter um nível de volumoso, provavelmente tá faltando energia para essas vacas, porque tu não tá, a relação volumoso concentrado tá totalmente errada aí. Tifton é contraindicado, principalmente pelo alto nível de potássio, né? Aí às vezes tu perde toda essa quantidade aniônica, né? Tá? Mas vamos pensar nessas vacas paridas, não vamos pensar no teu manejo nutricional, vamos pensar depois. O que tu tá usando de tratamento? Nós entramos com... De início eu usava a terramicina, né? Só que essa aí tava dando 30 dias de carência. A gente começou a entrar na hora do parto, a gente já usa cálcio para elas e daí é colocado no mesmo hora do parto ali, o ECP no caso e no fluoxacino. Quanto DCP tu usa? Foi aplicado nessas últimas, aplicamos 5 ml. Em cada E elas não estão liberando a placenta? Não, professor, a gente deixava uns tipo, 2, 3 dias para ver e elas largavam bastante placenta para fora, mas ficava pendurada aí bem firme. Teve só uma que parei num dia, no caso, outro dia puxei e estava bem descolada, aí caiu. Mas teve umas que não teve o que fazer, ficou ali uma semana, tava já um cheiro bem forte, as vacas se terminaram, tipo, cortaram a produção, emagreceram bastante e não descola. Aí uma eu descolei no sábado retrasado e ela terminou de se limpar bem, acho que quinta-feira largou mais um pouco ainda de placenta. E quantas doses tu fez de CP? Fizemos 2. 2? Pois uma no dia do parto e uma no 2 dias depois, que ela não tinha largado. O que eu recomendo? Prostaglandina no dia 0, no dia que parir, prostaglandina, tá? Se tiver retenção de placenta, tu vai fazer 5 ml de benzoato de estradiol. 5 dias, tá? Aliado a isso, tem que fazer cálcio todo dia, não é 1 ou 2 doses de cálcio, tem que fazer... O que dá para ver, essas tuas vacas provavelmente estão com doença metabólica forte, não é o problema da... o cliente falou, às vezes estão parindo gorda, tá faltando volumoso aí nesse pré-parto, faltando... tem que ter mais uma fonte de energia, aí, uma fonte de fibra junto, né? Aliado a isso, hidratação e antibiótico, porque essas vacas têm um ambiente com sombra, alguma coisa assim ou não? Sim, tem bastante sombra e água à vontade para elas no classifico. E estão parindo num ambiente limpo? Sim, no caso tem a graminha sutil que elas fazem toda ali, né? Uhum. Tem até coberto para elas ir debaixo, mas elas pouco vão coberto, né? Só que também, professor, o negócio é bem complicado que, tipo, todas a gente tem que ajudar elas a parir, tipo, puxar elas, não consigo parir. Então, provavelmente tá muita energia, tu tá dando só casca, ração e milho moído, né? Tu falou, né? Isso, Tá crescendo. Mas ainda falaram que até tem um pessoal que acompanha lá do PISA e eles falaram que estaria até muito milho para elas, mas aí acho que enfraquece mais se tirar, né? Tu tem que ter uma relação, mas não só tem que ter forragem para esses animais também, né? Porque se tu trabalhar, imagina, essas distocias estão dando provavelmente o crescimento final de feto ali, tá dando muita energia para ele, tá crescendo demais e aí tu tá tendo retenção de placenta, principalmente por causa disso, de distocia, né? Tem veterineiros que nasceram lá com 40 quilos em vaca Jersey.
Não. Então tá aí o problema. Tem que diminuir essa energia do pré-parto, entrar com uma fonte de fibra que aumente o tamanho de rumen, né? Ver essa relação, tem que cuidar dessa relação cationiônica também. Eu trabalharia aí só com ração pronta, com uma silagem de milho e com feno para essas vacas. E a Botaria um casquinha não, feno. hein? Hã? A casquinha não poderia substituir o feno? É que a gente quer feno, principalmente nessa fase, principalmente para partícula, porque imagina quando tu tem o parto, tu tem saída de muito volume do abdômen, e aí tu tem muito risco de deslocamento da base. E o feno faz o quê? Faz da distensão de rumen, né? Então a gente quer para isso, né? Então eu preciso de fibra efetiva para fazer essas vacas ruminar e ficar com o rumen mais cheio, né? Sim. Então, eu acho que está faltando aí um volumoso para diminuir a energia, porque se tu botar energia, elas vão comer, e que é o que eu estava falando no começo da aula, vai crescer feto, né? Tá? Mas te dizer assim, ó, descolar vai resolver teu problema na hora, mas futuramente a prenhez dessa vaca vai ser bem complicado. Então, tenta Teve uns até que pariram, que foi para Paris, o parto foi no mês de agosto, ela fez o cio bem certo, 40 dias ali foi inseminado. Não foi confirmado, em faz uns 20 dias que foi inseminado ela. Mas até a gente estava já gravando que ia dar problema para emprenhar, mas por enquanto essa ali foi rápido. Agora você não sei, né? Foi tudo recente, tudo menos de um mês. não podemos classificar todas por um caso também, né? Tu usou antibiótico, então às vezes também o sistema imune dessa aí melhorou mais rápido, né? Então, ficar de olho, né? Sim. Mas eu não sei em relação, eu não concordo muito com tração, tá? Todas as fazendas que eu atendo, lógico, tem que cuidar. Tá acontecendo pelo teu começo, tá errado lá, então vem da nutrição, né? Mas Aí a questão da secagem, as vacas estão bastante gordas, assim, na hora da também secagem. Eu acho que aí talvez controlar a score antes, não adianta querer controlar depois também, querer diminuir na secagem ali, score também é errado, né? Então, score de vaca a gente controla na lactação, mas depois disso aí, tenta fazer isso aí que eu te falei, antibiótico, bastante hidratação com cálcio, e o hormônio já passou de 8 horas, já entra com... E prostaglandina pode fazer, a gente tem protocolo de prostaglandina em todas as paridas, né? Prostaglandina ajuda sempre, pariu prostaglandina, independente de estar com a placenta ou não retida. A gente faz geralmente em todos os animais. Tá joia? beleza. Pessoal, vamos dar um intervalinho. Agora é 9h05, voltamos daí. Tá joia? Pessoal, vamos lá? Vou fazer a chamada aqui de gerinho. Alexia? Presente. Aline? Aline, não? Ana? Bernardo? Presente. Ana Levinsky? Ana Levinsky, não? Antônio? Antônio, não? Caroline? Presente. Daniela? Presente. Professor, Oi? é a Aline, tô presente. Débora? Presente. Ederson? Presente. Edna? Presente. Elixmei? Presente. Estevão? Presente. Fabiano? Presente. Felipe? Presente. Guilherme Calduro? Presente. Guilherme Kelsen? Não? Isadora? Aqui. Ismael? .
Ismael, não? João? João, não? Lavínia? Presente. Leonardo Cristianetti? Presente. Leonardo Naba? Aqui. Luana? Presente. Maiara? Presente. Mariana? Mariana, não? Professor, o Ismael tá aqui, eu tinha saído antes. Ismael. Marielle? Presente. Marjorim? Presente. Tô aqui, professor Mariana. Mariana? Aí. Isso. Matheus? Presente. Natália? Presente. Nielen? Presente. Paola? Presente. Priscila? Priscila, não? Rangel? Presente. Sabrina? Presente. Silvana? Silvana, não? Ela respondeu no chat. Ali. Tiago? Presente. Alguém chegou depois? Não? Feito, Brick. Vamos seguir, então. Alguma dúvida desse primeiro conteúdo, pessoal? Não? Por enquanto tá tranquilo. Então, tá bem. Então, saindo de retenção de placenta, nós vamos para metrite puerperal aguda, pessoal, tá? Essa aqui, das doenças uterinas, quando a gente pensar em doença uterina, envolvendo bovinos, é a mais grave que tem, tá? Ela é uma inflamação que a gente chama de inflamação severa, tá? Então, ela é bem grave mesmo, quando a gente tem envolvimento de todas as camadas do útero, né? Tá? Então, a gente tem envolvimento da camada mucosa, submucosa, muscular e serosa, tá? Então, ela é bem grave, né? A gente tem uma incidência em algumas fazendas de forma bem alta, né? E algumas fazendas têm baixa incidência, mas a gente vai ver essa caracterização aqui do LOC, ó, ele não chega a ser um LOC, aqui ele já é uma inflamação, uma secreção que é gerada da inflamação, desse comprometimento de camadas do útero, né? E essa secreção que é gerada aqui tem um odor muito fétido, tá? Então, vocês vão ver que a vaca demonstra, principalmente, expulsão muito forte dessa secreção, e com odor bastante fétido, e a vaca demonstra também muito sinal sistêmico. Vocês veem que essa vaca com essa metrite puerperal, ela acaba morrendo rápido mesmo, sabe? Então, se não for tratado de forma rápida, essa vaca acaba morrendo logo, ou se não, acaba cortando toda a produção de leite dela, tendo sepse. Então, patognomônico dela é esse odor fétido dessa secreção, tá? Então, vocês vão ver que esse odor vem de necrose, de tecidos mortos que tem ali, né? E de toda dessa infecção que ela tem. Como a gente tem comprometimento de todas as camadas do útero, o útero fica muito friável, tá? Então, ele fica
bem sensível e friável, né? Qualquer agressão a nível uterino pode gerar uma ruptura uterina, né? Quando a gente tem um útero friável, né? Tá? Muito cheio de pus, né? Tá? E como a gente tem envolvimento de todas as camadas do útero, a gente tem grande risco de sepse, né? Então, muita toxemia gerando septicemia, né? Então, essa vaca vai ter sinais bem específicos de baixa produção de leite, de febre, muita apatia, os animais vão ter, ficar muito apático, desidratação, quando a gente olhar o globo ocular dessa vaca, vocês vão ver que aquele globo ocular está bem afundado, a gente chama de enoftalmia, né? Quando esse globo ocular fica bem afundado, né? Tá? Taquipneia, taquicardia, diminuição de movimentos ruminais, queda de produção leiteira e pode gerar outras doenças simultâneas junto com essa doença, tá? Então, ela é bem complicadinha, pessoal, tá? Então, no caso de metrite puerperal aguda, vocês vão ter que trabalhar rápido, porque senão vocês vão acabar perdendo esses animais, né? Tá? Excesso de vários agentes, né? Que geralmente causam isso aí, né? Tá? Então, o que a gente fala? Principalmente ambiente, que a gente falou lá, faz parte de todas as infecções, né? Então, local sujo, equipamento sujo, vou fazer um parto, não desinfetei as luvas. Então, todos esses cuidados que a gente pode deixar, que nem a Sabrina estava falando antes, que são básicos, mas que fazem parte do nosso cuidado geral, né, para esses animais não ter, principalmente essas metrites, né? Então, é um conjunto de fatores, né? Partos distóxicos que ocorrem no verão, então vocês vão ver mais índices de metrite puerperal aguda no verão, porque a gente tem maior índice de distocia também, né? Retenção de placenta, né? Ação sinérgica com todos esses agentes infecciosos, Prevotella, Fusobacterium, Actinomyces pyogenes, né? Então, todos esses agentes acabam fazendo ação conjunta, né? Tá? Para gerar essa metrite puerperal, né? Tá? E também a parte de imunidade, né? Quando a gente pensa em baixa imunidade, por isso que vitamina E e selênio também é importantíssimo, porque auxiliam nessa melhora da imunidade, né? Tá? Gerando distocias, né? Manipulação uterina inadequada, né? Traumática, excesso de tração no fazer um parto, né? Tá? Toda essa parte de inércia uterina, falha de expulso dos lóquios também, né? Então, gerando a metrite, né? Então, é um conjunto de fatores que vão causar essa metrite, né? Tá? E esse é o líquido bem característico, né, pessoal? A vaca, quem já trabalhou com bovinos já viu provavelmente animais assim. Esses animais expulsam muito essa secreção, né, de cor bem rosada, né? Tá? Se vocês olharem, esses animais geralmente estão com a cola, com a cauda erguida, tá? Fazendo contrações, né? Animais que estão mais apáticos, geralmente não estão comendo, estão mais longe do coxo. Produção de leite mais baixa, então esse animal aqui tem que ser tratado bem rápido, né? Então, aqui outro exemplo, ó, esses animais acabam expulsando um líquido fétido de cor bem rosada, né? Tá? Então, aqui, pessoal, cura espontânea, quando a gente vê esse quadro aqui, nesse caso de metrite puerperal, muito difícil, pessoal, tá? Vocês têm que entrar rápido com antibiótico, tá? E tem também vários tratamentos, cefalosporinas, amoxicilinas, antibiótico terapia local, não recomendo aqui também, tá? Ainda porque a gente tem ele tem excesso de conteúdo, né? Então, primeiro faz um tratamento sistêmico,
De repente, na próxima semana, vocês podem entrar com antibiótico local, mas avaliam a quantidade de líquido que tem nesse útero para fazer sempre um antibiótico local, tá? Então, a primeira coisa, pensa na septicemia, então não adianta só trabalhar com local, né? Tá? Eu gosto muito nesses casos, eu utilizo muito, que não está aqui, mas é penicilina associada a um aminoglicosídeo, tá? Então pega penicilina com gentamicina, vai super bem, tá? A gente consegue uma consorciação de antibióticos que pega gram-positivo e gram-negativo aí de forma bem eficaz, e com isso esses animais conseguem melhorar bem do quadro. Só que sempre tem que ter reposição hidroeletrolítica. Então, pensa que essa vaca está com sepse. Tem que fazer essa parte de hidratação, principalmente para eliminar essa toxemia, eliminar esses radicais livres que estão atrapalhando essa vaca, né? Tá? Então, aqui vocês têm que usar mais hipertônico, ó, tá? Eu falei lá na retenção de placenta, meio litro por dia chega. Aqui eu já estou com uma toxemia bem avançada, então a gente utiliza aí 3 litros de solução hipertônica, né? Aliado a fluidoterapia oral. Então joga, não adianta botar hipertônica sem fluidoterapia oral, vocês vão matar a vaca, tá? Ou se não for fazer hipertônica, olha só, tem que fazer 20 a 30 litros de isotônico, né? Então, quem quer fazer 20, 30 litros de soro na vaca pode fazer. Não estou falando de polivitamínico aqui, eu estou falando só de cloreto de sódio, tá? Então, solução cloreto de sódio isotônico seria um 0,9%, né? Tá? E o hipertônico é 7,2% ou 7,5%. Então, se eu for fazer... Aqui eu tenho que fazer 10 vezes mais, praticamente, para conseguir chegar nessa concentração, né? Então, botar a fluidoterapia endovenosa nessa vaca de manhã e de tarde, de preferência, tá? Aqui a gente já usa anti-inflamatório com dose de anti-inflamatório mesmo, né? Tá? Então, aqui vai usar a flunixina meglumina, não como dose antiendotóxica, vai utilizar para toda essa parte de toxemia, além da toxemia, vai utilizar junto como auxílio nessa parte também de inflamação, de prostaglandina, né? Então, aqui vocês vão usar 2,2 miligramas, 2,2 miligramas por quilo, mg por quilo, ou em média, quando a gente falar 1 ml para cada 50 quilos de peso, que vai dar a concentração desses fluoxinas do mercado, né? Então, utiliza uma vez por dia, né? Tá? Prostaglandina F2-alfa, pode utilizar o cloprostenol aqui também, né? Como a gente falou. O cloprostenol pode ser utilizado também uma vez por dia aqui, tá? Lavagem uterina. Alguns autores falam em lavagem uterina. Pensam. Eu não gosto de fazer lavagem uterina porque a gente falou antes que esse útero está muito friável, né? E aí, como é que eu vou trabalhar com um útero friável e jogar líquido para dentro? O que é uma lavagem uterina? Eu jogo solução salina morna e retiro ela. Jogo a solução salina morna e retiro ela, como forma de eu também eliminar toda essa secreção. Então, eu faço uma técnica de flushing, né? Utiliza bastante em cavalo isso. Aqui eu tenho útero friável. Eu tenho esse útero friável, ele está frágil, ele está perigando romper. Imagina, eu não sei quanto eu posso jogar, porque eu não sei quanto que tem de líquido lá dentro também. E aí eu vou jogar líquido para dentro, perigoso romper esse útero. Se romper esse útero, é peritonite grave. Então, esse animal acaba morrendo, né? Tá? Então, eu prefiro fazer fluidoterapia oral e injetável, aliado a um bom antibiótico, né? Um analgésico, né? Um anti-inflamatório e com uma prostaglandina F2-alfa e observar esse animal. Dúvidas? Sem dúvidas? Deixa eu apagar aqui. Quantos dias após o parto, em média, para aparecer os primeiros sintomas?
Essa aqui, Estevão, após a expulsão da placenta ali, 3, 4 dias já começa a aparecer, né? Geralmente acontece em vacas que tiveram retenção de placenta, né? E tem vacas que expulsam a placenta normal e com 3, 4 dias já começam primeiro sinal clínico vocês vão notar a desidratação. Essa vaca vai estar mais desidratada, ela não vai comer como as outras, ela pode até ir no coxo, mas não vai ter aquela intensidade de alimentação, né? Desidratação, enoftalmia, olho para dentro, se vocês fizerem teste do turgor cutâneo, vai estar mais lento, né? E é um animal que não vai também produzir tanto leite, né? Tá? Mas é característico essa cauda erguida, né? Esse odor fétido, quando tu passa atrás de uma vaca, tu sente, ela tem esse odor fétido característico, né? E geralmente vai ter inseto ali, por causa que ela vai estar eliminando secreção, né? As moscas vão acabar tá procurando ali, né? Ok, galera? Consequências, então, dessa metrite, pessoal, tá? Aumento dos dias da primeira inseminação, pensa que é uma infecção grave de todas as camadas do útero, né? Que eu vou ter que tratar de forma bem correta, e isso vai demorar, eu vou demorar 14, 30 dias, às vezes, até fazer um tratamento eficiente. Não é rápido para fazer, às vezes eu tenho que fazer um tratamento parenteral com antibiótico, hidratação, para tirar essa fase aguda dela, para fazer a vaca voltar a alimentar. Aí disso eu vou gerar uma endometrite, que a gente vai falar depois. Eu tenho mais o tratamento da endometrite, né? Tá? Se eu conseguir salvar o animal, eu corro o risco de ter adesão uterina. Imagina, eu tenho envolvimento de 4 camadas ali, né? Então eu posso ter envolvimento da serosa, que é a mais externa, né? E lembra que a serose está em contato com os demais órgãos. E se eu tenho envolvimento da serose, eu posso aderir ela em qualquer outro órgão. Se eu tiver aderência, essa vaca ela vai melhorar, tá? Dessa metrite, mas vai estar com o útero aderido. Se o útero tiver aderido, prognóstico desfavorável. Essa vaca vai ser descartada. Tu não vai conseguir empenhar mais essa vaca. Vai palpar essa vaca, tu vai ver que o útero não tem mobilidade, ele está aderido, adere cervix, adere útero ali, geralmente no rumen, ou adere na parede mesmo, tu tem aderência uterina, né? E aí ferrou, essa vaca vai produzir leite aquele ano ali, mas vai ser descartada, né? Acontece muito, pessoal, aderência uterina, tá? Tem bem baixo índice de diagnóstico, tá? Mas se vocês começarem a palpar a vaca, vocês vão ver que vocês vão encontrar muita aderência, tá? Primeiro serviço, primeira inseminação, praticamente a taxa de concepção vai ser baixíssima, tá? Então vocês vão precisar que esse animal melhore, faça um cio, vão perder a inseminação, né? Tá? Fraco desempenho reprodutivo futuramente, então mais inseminações, né? E grande chance de morte, né? Então é a metrite, a infecção de útero que mais mata animais. Dúvidas? Não? Então vamos para a segunda doença uterina que a gente vai lá aqui hoje, terceira, porque a gente falou de retenção de membranas, falamos de metrite aguda puerperal, agora vamos falar de endometrite, né? Tá? Quando a gente falar de endometrite, tá? E o pessoal confunde muito, tá? Endometrite tem a ver só com endométrio, né? Tá? E essa aqui, pessoal, olha aqui, ó, não vai ter a presença de sinais sistêmicos, tá? Então, essa aqui, a vaca vai seguir produzindo leite, vai seguir comendo, não vai baixar, não vai estar apática, não vai ter desidratação, né? Tá? Então, quem que vai notar isso aí é o veterinário quando for examinar esse animal, né? Tá? Então, características do útero vão tá variáveis com o grau de endometrite, né? Então, eu tenho inflamação só do endométrio de forma superficial, né? Tá? Uma incidência dela é de 5 a 10%, tá? Uma incidência, se a gente pensar, alta, né?
mais baixa, que é a metrite puerperal, que pode chegar em algumas fazendas a 40, mas em média, se eu tiver 10% de vacas com endometrite, eu acho bastante, né? Tá? Para diagnosticar, então, palpação retal, né? Tá? E que vocês vão notar uma pequena assimetria, né? O útero vai estar mais flácido, né? Então, aquele útero mais macio, né? Tá? O ultrassom, né? Auxilia muito, né? A gente viu várias imagens aula passada de endometrites, né? E agora vocês estão vendo o que é. A vaginoscopia vai diagnosticar sempre, né? Onde vocês vão ver naquela secreção, lembra? Vocês vão olhar a forma, abertura, coloração e umidade. Quando vocês forem olhar a umidade da cervix ali, vocês vão ver a presença de secreção purulenta concluindo uma endometrite, né? Pode ser feito citologia, né? Endometrial, né? Coleta de material para citologia e também pode ser feita a biópsia para diagnóstico, né? Tá? Esses dois são pouco utilizados a campo, mas são ferramentas de diagnóstico, né? Então, a vaginoscopia, né? Vocês notam a presença de secreções purulentas, né? Tá? A gente fez em aula, né? Tá? Aqui é uma escova para fazer citologia, então entra lá dentro na cervix e passa ali, faz toda uma citologia, depois faz a coleta do material. E aqui a gente tem uma outra ferramenta que chama MetriCheck, tá? E essa ferramenta quem vende é a MSD, onde ela faz praticamente a mesma função da vaginoscopia. Eu não utilizo ele porque eu acho mais prático fazer a vaginoscopia a campo. Mas quem não gosta de fazer vaginoscopia pode utilizar o MetriCheck, né? Tá? O MetriCheck seria uma checagem de material, de muco, né? Então, vocês colocam ela no fundo de saco vaginal, ó, esse aparelhinho, tu coloca ele no fundo de saco vaginal, e aqui, ó, onde tem a presença, geralmente, onde nós fizemos coloca o implante no fundo de saco vaginal, se tem a presença de pus, ó, ele vai ficar acumulado aqui. E essa conchinha, praticamente, ela puxa, tu coloca ela, vai até a entrada do colo ali, né, fundo de saco, e tu puxa ela vem sugando esse material. E aí tu faz uma checagem desse muco para ver como é que está em relação à sua densidade, né? Então, se o muco está normal, né, joga ele numa solução fisiológica, né, ali, vai ver sem a presença de nada, ó, menos que 50%, tem algumas estrias de pus, ó, mais que 50%, e muco muito purulento e pode ter muco com sangue. Então, uma forma de tu avaliar de forma individual esse muco dessas vacas. Eu prefiro fazer vaginoscopia, que é bem mais rápido, né? Tu colocou ali, tu não precisa estar tirando, pegando o MetriCheck, olhando, botando dentro do frasquinho, às vezes tem pouca secreção, né? Mas é uma ferramenta boa de diagnóstico também para quem preferir, né? Tá? É uma ferramenta boa de fazer, né? Tá? Também pode ser feita de forma manual, né? A coleta de material com uma luva estéril, tu coloca, introduz a mão na vulva do animal e tenta dar uma examinada como que está essa secreção, né? Tá? E também pode ser feito pela ultrassonografia, né? Que a gente já viu aula passada, a presença da parte interna ali com imagem aqui, ó, hiperecóica, né? Demonstrando que aqui a gente tem secreção purulenta, ó, tá? Uma imagem bem hiperecogênica, ó, na luz do útero, né? Na parte endometrial aqui, demonstrando uma secreção. Então, a gente tem uma vaca aqui com uma endometrite, né? Tá? E a gente tem tipos de endometrite, né? Tá? A endometrite clínica, sem a presença de sinais sistêmicos, né? Apenas com sinais locais, né? Tá? Como a gente tem aqui, presença de corrimento purulento após 21 dias, né? Tá? E a gente pode ter presença de corrimento mucopurulento após 26 dias, né? Tá? Gerando, então, ineficiência reprodutiva, né? Às vezes é tão pouquinho muco, quando a gente fala em muco purulento, é só uma estriazinha de pus ali, mas tem micro-organismo ali, né? Tá? E tem inflamação ali. E essa vaca vai fazer cio, pessoal, tá? E essa vaca faz cio, se não teve exame de um veterinário, essa vaca vai ser inseminada e essa vaca vai ser vazia, tá? Então, o sucesso da reprodução sempre vem do exame bom de um veterinário, né, tá?
E de forma subclínica, então, a gente tem ausência de sinais clínicos. Tu não tem nem presença de secreção purulenta, né? Tá? Então, de forma sinal clínica, subclínica, daí vocês vão ter que fazer o quê? Citologia, né? Onde a gente avalia células polimorfonucleares, né? Tá? De 21 a 33 dias pós-parto, né? Tá? Então, se a gente tiver maior que 18% de quantidade desses polimorfonucleares, a gente vai ter uma inflamação subclínica, né? Tá? E aí, nessa fase de emprenhar a vaca, até 47 dias ali, até fazer o primeiro sinal clínico, se vocês fizerem outra citologia, vocês não podem ter mais que 14% de polimorfonucleares, tá? Então, tem que ter menos de 14% de polimorfonucleares, demonstrando que esse útero não está inflamado, né? Então, ele tem uma inflamação subclínica, né? Tá? Então, aqui só demonstrando, né, a citologia, né? Tá? Mais que 18% de polimorfonucleares. Isso dá para mandar fazer em laboratório, né? Tá? Análise de polimorfonucleares. Tratamento, pessoal, da endometrite. Cura espontânea? Pode. A gente pode ter cura espontânea dependendo do quadro da endometrite, sim, porque o próprio cio da vaca vai ajudar essa expulsão desse muco, né? Então, sempre quando a vaca faz cio, lembra que esse sistema imunológico também como é que chama, é desafiado a migrar ali para quando a gente tem abertura de cérebros, né? Então, para também fazer essa parte de defesa. Então, quando tem a cio, a vaca tem aumento de irrigação ali também, e tu pode também estimular o sistema imune a eliminar essa infecção. Então, a cura espontânea pode ocorrer. Mas, se a gente fizer a cura antes, a gente também lembra que a gente tem que emprenhar essa vaca o quanto antes no pós-parto, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma eficaz para conseguir êxito nessa prenhez, né? Tá? Então, aqui, ó, se tiver presença de corpo lúteo, lembra, né? Vocês vão palpar a vaca tem que ter corpo lúteo no pós-parto, né? Joga prostaglandina F2-alfa nessa vaca, tá? Para fazer o quê? Faz essa vaca entrar em cio, né? Tiver presença de corpo lúteo. Se não tiver presença de corpo lúteo, joga estradiol nessa vaca. Porque o estradiol vai, às vezes, a dose que tu joga nessa vaca, tu estimula essa vaca a fazer um cio sem corpo lúteo, né? Tá? Então, eu gosto de jogar aqui pelo menos 5 miligramas. 5 miligramas seria 5 ml, 5 miligramas de estradiol aqui no vaca holandesa, 5 mg, uma vez por dia, por 5 dias. Tá? Auxilia bastante. Se ela tem corpo lúteo, eu não faço estradiol, eu faço só uma PGF2-alfa, tá? E aqui em antibiótico terapia parenteral ou infusão uterina, aí eu vou avaliar a quantidade de secreção que eu tenho, tá? Porque se eu tenho pouca secreção, não tem por que eu fazer antibiótico terapia parenteral, tá? Vocês viram ali pouca secreção. Esse caso aqui, ó, olha só, o útero está quase fechado, eu tenho um pouquinho líquido aqui, né? Tá? Mas esse caso aqui, ó, tenho bastante secreção, tá saindo bastante coisa. Eu tenho bastante volume saindo aqui, né? Então, o que eu vou ver aqui? Basicamente, grau de assimetria, né? Lembra quando a gente for palpar o útero, ele tem que estar simétrico? Então, se o útero estiver assimétrico de forma muito grande, eu vou ter que utilizar alguma antibiótico terapia parenteral, que essa infusão só não vai adiantar. Agora, geralmente, nesses casos de endometrite, ele vai estar pequenininho, vai ser pouca secreção. Aí a gente vai fazer a infusão intrauterina, né? Tá? O que a gente utiliza mais aqui? Gentamicina e cefapirina. São o que mais a gente utiliza a nível de útero, né? Tá? A gentamicina tem o Gentrin, que tem gentamicina e bromexina, né? Que a bromexina ele é um fluidificador de secreção purulenta, né? Então, ele auxilia nessa parte de deixar esse muco de forma mais líquida para facilitar que ele seja expulso, né? Tá? E a cefapirina também tem ação muito boa, né? Tá? É o Metricure da Intervet, que também é utilizado. A oxitetraciclina
para fazer infusão, ela é um pouquinho agressiva, funciona bem também, mas a gente tem que fazer uma diluição daí, né? Então, eu uso a oxitetraciclina nos casos que eu não tive eficácia, geralmente com Genta e nem com cefapirina. Aí eu faço uma oxitetraciclina. Pós uma segunda infusão, de repente, se precisar, eu diluo em solução fisiológica em 30 ml de oxitetra, em 30 ml de solução fisiológica, faço um meia-meia e jogo lá intrauterino. Passo os anéis como se fossem seminar e largo ali no corpo do útero. Sempre quando a gente faz infusão uterina, a gente joga no corpo do útero, né? Tá? Volume médio aí de 60 a 100 ml, depende do tamanho da vaca, né? Uma vaca menor, 60 ml chega. Uma vaca maior pode jogar até 100 ml, então depende do tamanho da vaca. Uma vaca Jersey, às vezes pode ser menos que 60, então tudo depende muito do tamanho da vaca. Dúvidas em endometrite? Tudo certo? Posso fazer uns 3 casos clínicos na prova que vocês vão se defender, já que não estão perguntando? Ô, professor, para mim não ficou claro ali como é que funciona aquela questão de quando que eu vou optar ou não pelo tratamento, deixar expulsar sozinho ou não. Aqui? Isso. Então, Matheus, tu pode... não disse que tu não vai optar ou não pelo tratamento. Ela pode ter cura espontânea, porque a vaca vai estar ciclando, às vezes, fazendo cio, e esse próprio cio vai fazer a expulsão, tá? Mas se eu chegar lá e examinar e eu vi que essa vaca tem secreção purulenta, eu trato sempre. Eu não vou deixar essa vaca fazer cura espontânea, porque eu não posso perder tempo nessa vaca, tá? Entendeu? Eu não posso perder tempo nessa vaca, porque eu tenho que fazer essa vaca reproduzir. Então, era isso que eu não tinha entendido, que você falou que para ganhar tempo você já faz, e daí eu achei que tinha essa questão da cura espontânea. Não, ela pode que ela tenha cura espontânea. Se você não tratar, ela vai, só que ela vai demorar mais tempo, né? Ela precisa fazer 1, 2, 3 cios para se curar, né? Entendeu? Só que 3 cios são 60 dias já, né? 60 dias eu quero estar com essa vaca gestante já, né? Então, não, isso daí é inviável, não, era só essa a minha dúvida. Tranquilo. Jóia. Beleza. Alguém mais? Não? Vamos para frente, deixa eu só apagar aqui. E agora vamos falar de piômetra, pessoal, tá? Então a gente viu que a endometrite era uma infecção pequena do endométrio, né? Tá? A piômetra a gente já tem o quê? Muita secreção purulenta, tá? Muita secreção purulenta no interior do útero, né? Tá? Ela pode ocorrer pós-parto, tá? Pode ocorrer pós-monta natural ou pós-inseminação, tá? Eu tenho visto muito caso de piômetra pós-inseminação, que o pessoal insemina vaca em protocolo, e essas vacas de protocolo, elas têm mais índice de vaginite, porque quando a gente joga o dispositivo de ATF ali, que ele fica 9 dias, geralmente, nos protocolos, algumas vacas desenvolvem vaginite. Se a vaca tem vaginite, ela começa com estriazinhas de pus, né? Tá? Pequenas estrias de pus. O cara vai fazer a inseminação, pega o aplicador ali, quando passa por aquela vaginite, pega aquela secreção purulenta e larga lá dentro do útero, né? Tá? Além dessa vaca não emprenhar, ele levou micro-organismos lá para dentro do útero, né? Então, o que a gente recomenda? A utilização de camisa sanitária, né? Uma camisinha, uma camisa de plástico, né? Que a gente bota por fora do aplicador, né? Tu vai botar o aplicador no fundo de saco vaginal, quando tu chegar no primeiro anel, tu puxa aquela camisinha e aquela camisinha vem para trás e tu só entra com o aplicador para dentro da cervix. Então, tu não tem risco de levar qualquer tipo de infecção para dentro do útero, né? Tá? Imagina fazer protocolos de 10, 20 vacas que o pessoal faz, às vezes faz até 50 vacas no mesmo dia com o mesmo aplicador, né? Ou com 2 aplicadores. Vai estar levando secreções. Geralmente o pessoal não faz infecção do aplicador de uma vaca para outra, né? Bota a bainha ali,
mas no colocar nessa vagina ali, essa vagina tem vaginite, né? Então acaba dificultando esse trabalho, né? O próprio touro também pode fazer esse acúmulo de secreção, dependendo da doença reprodutiva, né? Tá? Geralmente, nessa piômetra, os animais têm presença de corpo lúteo, né? Tá? E vocês vão notar assimetria, né? Tá? Assimetria. Então, aqui vocês vão notar, vocês vão palpar a vaca, vocês vão dizer, a vaca está prenha. Às vezes você até confunde com prenhez da quantidade de líquido que tem nesse útero, tá? Quando vocês forem fazer uma ultrassom, olha o tamanho que está isso aqui, ó. Tá? Uma imagem não chega a ser hiperecóica, é uma imagem hipoecóica, né? Mas tu nota que tem bastante secreção purulenta aqui, né? Tá? E dá para fazer aí, se a gente tem presença de corpo lúteo, dá para fazer prostaglandina, né? Tá? Aqui, ó, uma imagem onde a gente pegou uma piômetra aqui, ó. Então, muito líquido, né? Tá? Aqui, pessoal, eu recomendo fazer prostaglandina, tá? De 1 a 2 vezes por dia, tá? Dinoprost ou cloprostenol, aqui tanto faz. A gente vai ter CL, então essa própria contração vai auxiliar. E eu utilizo muito aqui, porque eu já vou pegar vacas aqui, ó, em média, essas vacas aqui não vão estar pós-parto, essas vacas aqui vão estar com entre 30 e 60 dias, quando a gente vai examinar, que a gente vai ver a piômetra, porque ela é bem silenciosa. Vocês não vão ver essa vaca expulsar sinal, não vai ter sinal clínico, ela não vai expulsar nenhum tipo de secreção, tá? E aí vocês vão ver que essa vaca, quando você diagnosticar, essa vaca vai estar produzindo muito leite, ela vai estar em pico de lactação. Então é ruim a gente utilizar antibiótico que tenha carência de leite nessa fase, o proprietário não gosta e perde muito leite, né? Então a gente utiliza aqui, ó, muito aqui ceftiofur, tá? Cloridrato ceftiofur, que é um antibiótico que não tem carência. Cloridrato de ceftiofur, que é um antibiótico que não tem carência no leite. Tu faz 5 dias de cloridrato de ceftiofur, tá? E eu faço mais junto com cloridrato de ceftiofur. Aqui eu faço 5 mg de benzoato de estradiol. Então, aqui nesse caso, como eu tenho bastante pus, eu gosto de fazer uma prostaglandina junto com ceftiofur e benzoato de estradiol. Então, eu faço 5 dias de benzoato e ceftiofur e uma dose de prostaglandina, tá? Então, a prostaglandina para romper esse corpo lúteo, fazer essa vaca fazer cio, e o estradiol para fazer essa vaca contrair, abrir cérvix, e o ceftiofur para combater, né? Então, eu sempre faço esse tratamento nessa vaca com piômetra e acabo avaliando essa vaca 14 dias depois. Eu não avalio essa vaca 7 dias. Eu espero uns 14 dias para esperar essa vaca expulsar todo esse conteúdo. Voltei com 14 dias, essa vaca às vezes pode ter eliminado tudo, né? Ou pode tá só com uma endometrite leve. Aí eu jogo... Se ela já diminuiu essa simetria e está só com uma pequena secreção ali, daí eu faço o tratamento que eu fiz na outra anterior, daí eu faço mais uma infusão uterina, né? Jogo uma infusão. Então a gente vai ter que avaliar, não existe receita de bolo para isso aí, tu vai ter que avaliar até esses animais tá demonstrando aquele quadro do animal que vai estar liberado para a reprodução, né? Que a gente falou. Em toda aquela parte quando a gente falou em exame ginecológico, né? Não ter assimetria nos córneos uterinos, tem que estar com os córneos simétricos, né? Tá? Quando vai fazer a vaginoscopia, esse animal tem que ter a forma ideal da cérvix, tem que ter uma abertura normal da cérvix, tem que ter uma secreção limpa da cérvix, né? Tá? Então tem que estar com todos esses passos bem bons para se liberar esse animal para esse animal uma inseminação, né? Tá? Dúvidas, galera? A causa primária, então, professor, seria a inseminação? Pode ser da inseminação, Rangel. Pode ser de uma monta natural,
pode ser de uma retenção de placenta, tá? Pode ser de um pós-parto, que a vaca andou mal no pós-parto, pode ser N causas, mas que gerou uma piômetra nesse animal, tá? Então, todas essas endometrites podem ser originadas daqueles problemas que a gente falou. Pode ser até de um ambiente sujo no pré-parto. Todas essas doenças uterinas, tanto metrite aguda pode ocorrer, tanto piômetra pode ocorrer, tanto endometrite pode ocorrer, tanto retenção de placenta pode ocorrer, tá? Essas 4 que a gente falou podem ocorrer basicamente por qualquer fator que cause um desequilíbrio a nível de saúde uterina, né? Tá? Não seria só a causa da inseminação. A inseminação auxilia muito a gerar essa piômetra, né? Tá? É um dos fatores que geralmente tu não vai causar, por exemplo, metrite aguda tu não vai causar com inseminação. Metrite aguda é pós-parto. Tem que pensar nisso aí, tá? Endometrite, ela pode ser decorrência de uma pequena um resíduo de placenta, um pequeno micro-organismo que ficou ali gerou uma endometrite. Geralmente ela não tem assimetria, né? Vai ser uma inflamação só de uma camada do útero, sem muito sinal clínico, tá? Vocês vão notar o sinal clínico quando vocês fizerem a palpação. Piômetra já vai ter bastante pus, tá? Grande quantidade de pus, geralmente o cérebro está fechado, né? Tá? Então tu não vai ver essa vaca expulsar e tu vai notar a simetria. Então tu palpar, tu vai dizer, nossa, essa vaca tá prima, não foi inseminada, como é que vai estar prima? Bota o ultrassom lá, tu vai ver que essa vaca tá cheia de pus lá dentro, né? Vai ver aquela imagem que a gente viu antes, né? Então, é isso aí, avaliar e a partir daí definir o tratamento, né? Antibiótico tem N que vocês podem usar, que funcionam, né? Vai da opção de cada um de vocês, né? Tá? Só que se botarem em tratamento antibiótico, tem que saber qual antibiótico vocês vão usar e quantos dias e por que vão usar esse antibiótico, né? Tá? Mais dúvidas? Não? Então, para quem não estava no começo da aula, a gente definiu da prova, né? Só para deixar registrado, a prova vai ser dia 24/11, tá? E dia 1º/12 a gente vai ter uma prática lá no laboratório de vivências, tá? Eu acho que hoje vamos deixar por aqui para a gente não seguir, para vocês não se confundirem. Na aula que vem a gente fala de doenças de tubo uterino e doenças ovarianas. E já começamos a parte de reprodução de equinos também, tá? Alguma dúvida a mais? De minha parte era isso aí, professor. Boa noite. Então tá bem. Boa noite a todos. Se cuidem. A mim tranquilo. Beleza.